A jornada de um espírito após a morte é descrita por muitos relatos e estudos espirituais, além, claro, das experiências compartilhadas por médiuns e espiritualistas. Esses estágios são uma tentativa de organizar o caminho que o espírito percorre na compreensão dessa nova realidade, ajustando-se ao plano espiritual, desenvolvendo-se nesse ambiente. Meu nome é Albin, sou terapeuta onírico e neste vídeo vamos explorar esses 5 estágios, ilustrando cada um com exemplos práticos para facilitar o nosso entendimento. Desorientação e perplexidade. Logo após o desencarne, o espírito geralmente passa por um período de desorientação. Esse momento é caracterizado pela confusão, pois ele ainda está se desvencilhando do corpo físico e compreendendo que agora se encontra em uma nova realidade. Para espíritos que esperavam uma vida após a morte, essa transição pode ser mais suave. Para aqueles sem crença ou temerosos da morte, a experiência pode ser mais confusa. Vamos utilizar de um exemplo para entendermos melhor. Imagina uma pessoa que morreu subitamente em um acidente de carro. No momento em que acorda fora do corpo, ela ainda pode se ver no local do acidente, com uma sensação de estranheza e incompreensão. Ela tenta se comunicar com as pessoas ao redor, sem perceber de imediato que está em um novo estado. Esse período de desorientação pode durar momentos, dias ou até anos, dependendo do estado mental e espiritual do espírito. 2. Reconhecimento da morte. Após a fase da confusão, o espírito entra em um estágio de reconhecimento, onde ele entende que realmente desencarnou. Esse é um momento de grande impacto psicológico, especialmente se o espírito não estava preparado para a morte ou se tinha grandes laços com a vida material. Nesse estágio, muitos espíritos se veem confrontados com seus medos, com seus arrependimentos ou até desejos que ficaram inacabados. Vamos também utilizar de um exemplo. Imagine um homem de meia idade que tinha uma vida muito voltada para o trabalho, acumulou bastante bens materiais. Ao reconhecer que morreu, ele se sente perdido ao perceber que tudo pelo qual trabalhou com tanto afinco ficou para trás. Esse momento é marcado pela aceitação gradual de que a vida terrena foi deixada para trás e que há novas realidades a explorar. 3. Reflexão e confronto com o passado. No terceiro estágio, o espírito é levado a uma profunda reflexão sobre sua vida aqui na Terra, no plano material. É comum que reviva suas experiências, confrontando suas escolhas, suas ações, seus sentimentos que marcaram sua jornada terrena. Esse processo não é uma punição, mas uma forma de entender as consequências dos seus atos e de desenvolver uma autocompreensão mais ampla. Exemplo: pense em uma mulher que durante a vida nutria mágoas profundas de familiares, resultando em relacionamentos conflituosos. Neste estágio, ela revê os momentos do conflito, os sentimentos envolvidos e percebe como essas mágoas afetaram tanto a sua vida quanto a de outras pessoas. Esse confronto com o passado pode ser doloroso, mas é um passo necessário para o autoconhecimento e o progresso espiritual. 4. Aprendizado e integração. Depois de refletir sobre o passado, o espírito entra em um estágio de aprendizado. Ele se abre para o conhecimento, para a sabedoria que o plano espiritual oferece, iniciando assim o processo de integração das lições aprendidas. Nesse estágio, o espírito pode ser amparado por guias espirituais, por mentores, que o auxiliam a processar suas experiências, a se preparar para um novo ciclo de crescimento. Exemplo:
Imagine um jovem que teve uma vida curta e cometeu muitos erros por falta de orientação. No plano espiritual, ele é acolhido por um mentor que lhe mostra os aprendizados que pode tirar dessas experiências. Esse mentor pode, por exemplo, ajudar o jovem a desenvolver sentimentos de empatia e a importância de aprender com os erros. Esse processo é fundamental para que o espírito se fortaleça e compreenda que a jornada não termina, mas continua em novos níveis de compreensão e serviço. E por fim, 5. Preparação para novas missões e reencarnação. No estágio final, o espírito se prepara para novas missões, para a reencarnação, conforme sua necessidade evolutiva. Alguns espíritos podem escolher permanecer no plano espiritual para trabalhar em auxílio de outros espíritos, enquanto outros sentem que estão prontos para voltar à Terra e resolver pendências ou aprofundar suas experiências. Esse momento é uma oportunidade para colocar em prática tudo o que foi aprendido no plano espiritual, com uma nova visão, com novos propósitos. Exemplo: um espírito que em sua vida passada foi muito egoísta, pode agora se preparar para uma nova encarnação, onde terá desafios que promovam a empatia e o serviço ao próximo. Ele pode nascer em uma família que valorize o trabalho em comunidade, ou que enfrente dificuldades financeiras, incentivando-o a desenvolver compaixão, generosidade. Esse estágio é um momento de planejamento e preparação, onde o espírito é orientado para o tipo de experiência que melhor contribuirá para o seu crescimento contínuo. Reflexão final. Os 5 estágios psicológicos de um espírito após a morte revelam que a jornada de desenvolvimento continua além do plano terreno. Cada estágio representa uma oportunidade de aprendizado e transformação, onde o espírito vai aos poucos se libertando dos laços da matéria e abraçando um caminho de autoconhecimento e evolução espiritual. Essa perspectiva nos permite entender que a morte não é o fim, mas é uma passagem para novas dimensões de vida e crescimento, onde cada experiência é um degrau rumo à iluminação.